Por mais simples que sejam as dicas apresentadas nesse corte, é fundamental ter sempre isso em mente ali no momento de desenvolvimento, certo? Ó, o vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se aqui no canal. Estou postando semanalmente cortes como esse, de assuntos direto ao ponto. E claro, se você gostar do vídeo, não esqueça de curtir e fique à vontade para deixar o seu comentário. Beleza. Boas práticas para orientação a objetos. Existe aqui uma gama de boas práticas e eu tentei sintetizar pelo menos as principais. Se a gente parar para pensar, primeira coisa, o Java, ele não é totalmente orientado a objeto, ele não é totalmente orientado funcional. Eu achei muito legal até o que a própria Loiane falou na apresentação dela do Soul Java, né? Foi ontem, se não me engano. Que hoje a gente programa estruturado, não sei se ela usou a palavra estruturado ou a gente não programa funcional em Java. Existem os recursos funcionais em Java, mas a gente não usa eles ainda de uma maneira funcional. A gente não usa como paradigma funcional. E isso é um pouco também de como a gente aprendeu a usar o Java, né? Então, existem também várias discussões aqui nesse meio do tipo, Java não é orientado a objeto. E sim, eu já escutei algo desse tipo, porque sempre tem alguém entrando ali na questão bem específica de algumas regras dos paradigmas. O fato é que Java não é 100% nenhum desses paradigmas. E aí existem pequenas grandes ações, né? Então, vamos falar aqui dos nomes primeiro. No Java, a primeira coisa que a gente começa a aprender, né, é que classe, né, existe uma convenção, existe a convenção para se criar classes, tem que ter a letra minúscula sempre no nome da classe, mas a gente deveria usar o quê? Substantivos, né? Ou pelo menos composição de nomes e substantivos. O fato não faz sentido ter um verbo no nome de uma classe, né? Eu achei muito interessante isso que tem no Clean Code, isso é do Clean Code aqui, né? Tome cuidado ao usar os tipos no nome do método. E isso é uma coisa que até quando eu li, eu falei assim, nossa, mas eu faço isso. Eu faço. Isso serve para mim. E quem não fez, que atira a primeira pedra. Usar tipos no nome. Quem nunca colocou assim, sei lá, user list, não sei o que lá, list, customer list, seller list, payment list, history list. Esse list no nome dos métodos, essa abordagem não é muito correta, né? Primeiro, porque a gente deveria aprender a ler os métodos pelos parâmetros e saída, né? É claro, o nome tem que estar claro, mas quando a gente entende, o método ele tem que dizer sobre o que ele faz, que fique claro o propósito dele. Mas não necessariamente o que ele retorna, porque existe o tipo de retorno no método. E quando a gente trabalha com as implementações de mais alto nível, se você fala que você está retornando um lixo, e se você mudar e estiver retornando um set? Nem sempre, por exemplo, às vezes para um desenvolvedor júnior, sim, eu fazia isso, gente. Eu não sei se vocês fazem, parabéns se vocês não fazem, mas eu fazia. Eu nunca parei para me atentar, sabe? Nossa, é verdade, o retorno já diz o que ele retorna. Por que eu tenho que dizer qual é o tipo do retorno? Né? Pode parecer óbvio para você. Paula, nossa, é óbvio para você. Para mim, quando eu comecei 6 anos atrás, não. Nome de classes, então não devem ter verbo. Métodos devem ter, de preferência, verbos ou serem compostos por nomes e verbos, tá? Isso facilita muito na hora da gente entender de fato qual é a ação daquele método. Isso é uma coisa que eu percebo que a gente não tem muito hábito. Pelo menos se eu fosse anotar todos os métodos que eu vi no decorrer da minha carreira, eu diria que 90% não tem verbos no nome. Enfim.
use o mesmo padrão de nomenclaturas para os conceitos adotados. O que significa isso? Aqui eu coloquei fetch, get, retrieve, mas eu vou dar um exemplo que eu vi esses dias, mas que quando a gente cria um converter, você imagina assim, converter. Bom, eu vou converter um tipo em outro. Mas tem um mapper. O mapper acaba fazendo um pouco isso. E aí eu percebi que algumas das vezes a gente está usando mapper, converter, e, cara, se você for usar mapper na sua aplicação para fazer transição de DTO para o objeto, trabalha só com mapper. O converter, deixa o converter para outras finalidades de conversão, não necessariamente para você trocar o DTO para o tipo. Então, esse tipo, eu acho que já faz diferença, porque gera muita confusão para quem está entrando no projeto. Ah, mas está claro que um converter é um converter. Tá, então vamos lá. Se você pegasse um projeto, você nunca pegou um projeto e chegou a olhar que o mapper acabava fazendo a mesma coisa que o converter, só que o mapper foi um desenvolvedor que fez para transformar o DTO ABC no objeto ABC. E o converter foi um outro desenvolvedor que entrou, que conhecia como converter, que ele fez lá para transformar o DTO I10 no objeto I10. E aí, coitado do júnior que entra nesse projeto, porque ele não vai saber se tem que criar um converter ou um mapper. Bom, se a gente for olhar além disso, tem aquelas discussões de getters e setters, né? Aí, frameworks que usam API de reflection para executar passe de dados. Bom, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Não sei se já está aparecendo. Se estiver aparecendo, dá um ok para mim, Rafa. Tá aparecendo, sim. Beleza. Eu tenho aqui uma classe project. A minha classe project aqui, faz sentido eu ter getters e setters nele? Bom, por enquanto não. Para mim, por enquanto, não faz sentido eu ter, porque eu não precisei manipular esses getters e setters. Só para vocês terem noção, o que eu fiz aqui foi só um endpoint básico, que eu recebo esse próprio cara, não estou trabalhando com DTO, assim, no mundo dos exemplos reais, a gente não tem DTOs. A gente tem um modelo que é exposto. E não que isso seja certo, existe uma outra discussão sobre isso. Se vale a pena expor o seu objeto de domínio ou não. Eu recomendo um excelente artigo que tem do Otávio Santana, que não é meu parente, eu não estou fazendo propaganda dele, mas porque eu gostei muito, porque eu sempre pensei nisso. E aí, pá, Otávio vem e fala isso no artigo. Eu falei, foi ele que falou, eu estava certa. Não era coisa da minha cabeça. Enfim, esse cara aqui, o Project, eu estou usando ele através do Spring. O próprio Spring, ele acessa essa classe via Reflection e acessa os atributos. Então, assim, se eu estou usando o Spring REST para fazer o bind, ou seja, a conversão do JSON para o meu objeto, eu não preciso de getters e setters. Claro que tem, de novo, há situações e situações, tá, gente? Existem situações onde faz sentido você ter getters e setters, por exemplo, quando você está fazendo essa conversão com o JAX, com a biblioteca do próprio JSON para fazer essa conversão, que você precisa pôr as annotations, e ela dá erro se você não criar os getters e setters. E aí, é claro que você pode usar essa abordagem de que, mas eu quero economizar código. Cara, eu acho que o argumento, eu quero economizar código, não é um argumento válido, tá? Até porque não interfere, pelo menos não existe um estudo considerado de que você ter getters e setters e você ter um @get e @setter vai te dar mais performance. Então, esse não é um argumento válido, tá? Não é necessário que você crie eles, então,
nesses objetos que a gente chama de anêmicos, como, por exemplo, os DTOs, né? E se você não está usando, enquanto eu não preciso do getters e setters, eu não crio. Eu só vou criando conforme eu uso. Eu precisei de um get, eu vou criar aquele get que eu estou precisando. E mesmo assim, pode ser que eu nem crie um get, eu crio um método específico que faça mais sentido para mim e que faça de fato a ação de retorno. Eu só crio um get ou um set com essas nomenclaturas quando de fato é um dado cru, eu não estou processando, não estou elaborando nada demais para poder retornar ele para mim. O uso de enums, que eu diria que é uma coisa ótima, e aí eu vou recomendar outro artigo ótimo para vocês, que é do Juan. Agora eu esqueci, nossa, que vergonha. Ele vai ficar bravo comigo. Enfim, esse artigo é ótimo e fala sobre o enum, especificamente com o Clean Code, e não é à toa que a gente tem um capítulo só sobre enums no Effective Java. Os enums, eles são classes como qualquer outra no Java. Inclusive, cada item que você tem a liberdade no Java de ir incrementando o seu enum conforme a sua necessidade. Então, conforme a sua aplicação vai crescendo, você pode criar métodos complexos dentro do seu enum. E o bom é que, uma vez que ele cria cada item que está no seu enum, acaba virando, compilando para uma classe estática. Então, seria a melhor maneira de você criar o famoso singleton, tá? Fala, Dev. E aí, gostou do vídeo? Aqui no canal Java Cortes tem mais cortes como esse. Ative o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos.